gratidão, Senhor amado, por mais deste culto, por mais desse dia, essa noite, Senhor, que o Senhor, meu Pai, nos propôs, Senhor amado, estamos aqui ouvindo, meu Pai, a Tua palavra, ouvindo aquilo, meu Pai, que o Senhor quer nos dizer, Senhor, não aquilo que queremos ouvir. Pai, usa aqui, meu Pai, o seu servo, ó Pai amado, grandemente, meu Pai amado, como o Senhor nunca usou, meu Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor venha usar ele, meu Pai amado, nesta palavra, Senhor amado. Eu creio, meu Pai, que ele saiu da sua casa, meu Pai, cheio do seu Espírito Santo, Pai, cheio daquilo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, colocou no seu coração. Pai, abençoe ele, ajude ele, meu Pai amado, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu cumprimento a igreja no paz do Senhor, amém? Amém. Não reparem a voz, está meio rouca, passando essas madrugadas em cima de monte, já vamos 5 dias lá em cima. A voz está um pouco fatigada, mas não impede nós de adorarmos a Deus, né? Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Marcos 2. Nos está falando muito bem a palavra de Deus. É muita alegria, uma felicidade estar nesse ministério de novo. Pastora Francisco David, Deus o abençoe, grandemente do ministério. Em Marcos 2, convidando todos a tirar a Bíblia. Amém? Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. Juntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora. Perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava carregado por 4 homens. Mas por causa daquelas pessoas, ele não pôde entrar. Amém? Amém. Só até aqui. Palavra muito forte. Vai contar sobre o paralítico que se encontra em Cafarnaum. Mas só que para antes nós entender um pouco esse contexto, se nós olharmos bem adiante, Jesus, depois que ele passa de Cafarnaum, ele começa a curar mais e mais gente. Aí só que se nós olharmos para trás um pouquinho, ele já vem operando os seus milagres. Então Jesus, antes de chegar nessa casa, que eu já vou explicar muito bem onde ele está localizado, Jesus ele passa primeiro por um período de trajetória. Para nós chegarmos hoje até essa casa, nós tivemos que passar por certos lugares. Só que quando Jesus ele chega em Cafarnaum, ele já começava o seu trabalho na beira da praia, em Galileia. Dali ele vai até os povoados. Ele encontra um homem com um espírito mau dentro de um templo. Ali ele liberta aquele homem. Depois ele mais adiante daquele homem, ele vai ter um encontro com a sogra de Simão, que segura na sua mão e ajuda a levantar. E a febre dela diminui. Então Jesus vai para o meio do povo e ali ele começa a operar os seus sinais em meio a multidões. Começando mais à frente, ele começa a anunciar o seu evangelho na Galileia. Começa a pregar. E depois mais à frente aparece um leproso e diz para ele: Jesus, tu podes me curar. Jesus, tu podes me curar. Então Jesus, com íntima compaixão, o toca e a sua lepra vai embora. Mas algo que chama a atenção, que ele pede para que ele vá até os grandes sacerdotes. Mas o porquê que Jesus faz isso? Não é para que ele se vanglorie daquelas coisas que ele fez.
mas era para que ele fosse aceito de novo no templo de Deus. Porque aqueles homens, quando tinham uma enfermidade, ou era uma lepra, ou era uma cegueira, ou era coxos, eles eram rejeitados da sociedade, eles eram tidos como escanteio. Então Jesus ele veio para colocar todo mundo no templo de volta. Então quando ele cura aquele leproso, ele pede que ele vá para que o sacerdote o examine e para que ele seja aceito de novo ao meio da sociedade, dando vida para aquele homem, aonde ninguém mais acreditava. Então Jesus ele parte para a cidade de Naum, até a casa de Simão. Ali ele começa a pregar o Evangelho e começa a se juntar muita gente. O pessoal começa a se aglomerar na casa, mas por conta que sabia que Jesus estava na casa. E quando Jesus está na casa, a certeza do milagre acontecer era fato. Então nós sabemos que quando Jesus entra dentro da casa, ele começa a anunciar o seu Evangelho, ele começa a anunciar a mensagem, e assim que ele começa a anunciar a mensagem tem seus efeitos. Então qualquer coisa de ruim acontecia ali, e Jesus o acalmou, mas algo chama a atenção dele. Alguém está paralisado, alguém está coxo, alguém não consegue mais andar. Então ele chega carregado por 4 homens. Só que esses homens tentam pela porta, tentam pela janela, mas a multidão impede. A multidão impede ele de chegar até Jesus. E nessa noite, muitas das coisas, às vezes a gente somos impedidos de chegar próximo dele. Mas diz o Senhor: quanto maior o sacrifício para aproximar de mim, maior é o teu milagre. Então naquela noite, eles olharam, não dava para passar pela porta, não dava para passar pela janela, mas eles não desistiram de salvar a vida daquele rapaz, porque o que era mais importante era colocar ele diante do mestre, porque sabiam que se colocassem nele diante do mestre, ele seria curado. Então podemos entender que aqueles 4 homens estavam com determinação e fé que se colocasse aquele homem próximo a Jesus, o milagre aconteceria. Então ele sai das suas localidades, da onde eles estavam, com aquele coxo, mas ele já sai com fé, e ele fala: vamos levar ele até a casa onde Jesus está. Então quando eles entram naquele lugar, eles estão transbordando de fé. Portanto que Jesus, na palavra dele, vê que tem uma multidão espalhada pela casa, mas a fé daqueles 4 homens é o que comove Jesus. Irmãos, nós estamos no milhares de nações, nós estamos no meio de muitas e muita gente, mas diz o Senhor: o que me chama a atenção nessa noite é a tua fé. Tu ter chegado até aqui, tu podia ter ficado dentro de casa sentado no sofá, tu podia ter ficado deitado na cama, mas diz o Senhor: hoje a tua fé que te trouxe aqui, é ela quem vai comover os céus, é ela que faz eu se inclinar para você nessa noite e olhar. Eis que o milagre pode descer. Então como que ela faz? Um homem chega até ele e fala: eu vou ajudar. E ele sobe no telhado, e pelo telhado ele faz um buraco, e ali existe uma corda e sobe ele pelo telhado, e colocam ele diante de Jesus. E Jesus, com o seu olhar espiritual, vê o homem e vê a atitude de fé, e ele diz:
perdoados são os teus pecados. Porque nós podemos entender que um coxo ou um paralítico, ele simboliza uma falta de alimentação, uma fraqueza espiritual. Então, ele é rejeitado por todos. Podemos ter vários e vários exemplos. O coxo que estava na porta de Formosa, todos passavam preocupados para entrar no templo, mas não deram atenção. Então ele encontra dois homens cheios de Deus, cheios da presença, e ele esperando o ouro, ou uma prata, ou uma moedinha qualquer. Mas naquele dia, aqueles dois homens de Deus tinham mais do que uma simples moeda, ou uma simples barrinha de ouro, ou qualquer outra coisa de prata. Eles tinham muito mais do que isso. E eles ordenam: em nome de Jesus eu te falo, levanta-te e anda. Aquele coxo entendeu que naquele dia era o dia da sua mudança. Ele entendeu que naquele dia ele não encontrou alguém qualquer, ele encontrou alguém cheio da presença, que não foi para te dar uma esmola, mas foi para te entregar algo sobrenatural. Então aquele homem passa pelo coxo, vinda os olhos dele e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem cola, levanta dali, ele dá um salto e sai correndo para dentro do templo. E todos eles ficam assustados. Aí, quando Deus faz algo sobrenatural nas nossas vidas, todos se assustam e falam: esse é o Deus, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e Ele não muda. A sua palavra passa, o tempo passa, as horas se avançam, mas a palavra dele não passa, porque ela tem poder. O mesmo efeito de antes, o mesmo efeito dos evangelhos lá de trás, é o mesmo poder de hoje. Ela tem poder, e quando ela é pregada com fé, determinação de você também, quando você vem com fé para dentro do templo, tudo acontece. Vemos um outro, ele estava lá em João 4, para dizer bem claro, ele estava sentado à beira do tanque, que nem a palavra diz, ele esperava o mover das águas. Porque para quem não sabe, a gente tem que estudar um pouco a Bíblia. E eu pude levar um fundamento, a gente não tem bases explícitas que era o anjo que tocava as águas, mas sim havia um mover espiritual ali dentro daquelas águas. Então todos que entravam ali, eles saíam curados. Eles saíam curados. E aquele homem olhou para Jesus e disse: não tem ninguém que me coloque na água. Ei, Jesus ficou cara a cara com ele: queres ficar são? Mas ele repetia de alguém, mas ele não reconheceu que estava falando com ele. Era o poderoso, era o filho do dono, era o que todo pode. E ele diz: pega tua cama, levanta-te e anda. Às vezes nós ficamos dependentes, mas Jesus Senhor, a dependência só vem do alto. Quando nós ligamos nossa fé, quando nós dobramos nosso joelho, o céu se abre, a resposta vem. Não é a quando ele falou em da canto negócio, fecha a porta do teu quarto e ora, porque é lá que eu vou te usar, é lá que eu vou falar com você, é você e eu, é tua intimidade comigo, é no teu secreto que eu quero falar com você. E quando Deus te chama para fechar a porta do teu quarto, a resposta
vem de cima, ela não vem da terra, ela não vem de lugar nenhum, ela vem do próprio Criador de todas as coisas. Sabe por quê? Deus hoje nessa noite Ele chama. Hoje eu quero ter um encontro com você. Hoje eu quero ter um encontro contigo. Aquele paralítico estava determinado que sua vida ia mudar. Eu não posso monitorar a forma, quanto tempo ele estava daquele jeito, mas ele disse: hoje eu não posso deixar essa oportunidade passar. Jesus está pregando, ele está bem aqui perto, eu tenho que chegar até ele. Então aqueles 4 homens levam, mas veja bem, Jesus, perdoados são os seus pecados. Mas tinha alguém que queria indagar com Jesus, queria se achar com mais autoridade que Jesus. Que os fariseus olham com aquele rancor dentro do seu coração e diz: quem és tu para perdoar pecados, se não for Deus? Isso é blasfêmia. Então a perseguição dos fariseus já começa atrás de Jesus. Que nós podemos ver que logo depois ele vai para o templo para curar um homem da mão de rato, e lá estão os fariseus prontos para apontar. Mas Jesus diz: no sábado foi feito para nós curar. Jesus diz: não importa o dia e nem a hora, se eis que tu és servo dos meus, é feito para curar em qualquer horário, em qualquer lugar. Jesus está chamando você hoje. Não importa a hora, não importa o local. Diz: assim como ele diz a todas as igrejas, não é hora de escolher o momento certo, mas é o momento de pregar a minha palavra a todos aqueles que estão enfermos, a todos aqueles que estão paralisados nessas ruas. É a hora de fazer a obra, não só em 4 paredes, mas como nas ruas, porque há muitos que estão afastados. E diz o Senhor: quando todos num espírito só se alinharem, assim eu virei de lá do céu, eu rasgarei os céus para buscar a minha igreja, porque o tempo está chegando, os sinais já estão se cumprindo. A hora está passando. Aleluia. E breve ele virá. E breve ele virá. Foi por essas madrugadas, foi na madrugada de anteontem, estava eu, juntamente com a minha esposa e mais 2 irmãos, por volta das 3:30 da manhã, em cima do monte, quando Deus me entrega uma visão muito forte. Eu via o bairro da Santa Cruz dos Navegantes, com os mercados todos destruídos. Eu via muitas pessoas saindo correndo desesperadas, falando que seus entes queridos tinham sumido, seus filhos, e não sabiam o que estava acontecendo. E havia muitas pessoas caídas pelos chãos. E eu estava na Santa Cruz dos Navegantes, estava toda detonada. Eles estavam saqueando tudo. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? Aí ele disse: filho, essa visão é a que eu estou te entregando. Isso será o mundo sem as igrejas, sem as intercessões da igreja. Por isso que ele diz que nós somos o sal da terra. Imagine uma carne há 4 dias sem temperar, fora da geladeira, o cheiro ruim que fica. É assim que vai ficar a terra sem a presença do Senhor. E diz o Senhor: ainda estou aqui, eis que minhas mãos não estão encolhidas, nem meus ouvidos estão agravados. Eu ainda estou falando com a terra através de profetas.
e eu ainda estou operando milagres. Diz o Senhor nessa noite: eu passo nessa terra para trazer um novo sentimento, porque eu vim para operar sinais neste templo, e não só neste lugar, como em outros. Eu usarei profetas para anunciar a volta deles. Aqueles que têm coragem, aqueles que me buscam de verdade, eu falarei. Irmãos, é algo muito sério. Às vezes eu quis pregar, Deus me trouxe essa palavra porque muitos de nós paralisamos no nosso chamado, nós nos limitamos, falamos: Senhor, eu não sou capaz de entregar uma profecia, Senhor, eu não sou capaz de pregar uma palavra para quem está na rua. Mas diz o Senhor: você não é capaz, mas com o meu Espírito tudo podes fazer em meu nome. Tudo que pedires em meu nome, eu considerei, eu te considerei. O Senhor diz: comece a clamar nessa alta voz. Assim foi na vida de Bartimeu, que ele estava sentado à beira do caminho, ninguém dava nada para ele. Mas a partir do momento que Jesus passa pelo caminho e o chama, e ele lança a capa fora, a sua identidade de um simples homem pedinte de esmola, ele lança aquela capa fora, e ele fala para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Mas aí nós entramos na palavra e falamos: mas Jesus não podia saber o que ele já tinha? Sim, mas ele queria ouvir dele. E quando Jesus o cura, Bartimeu não recua e vai atrás de Jesus e começa a seguir. Então nessa noite, o que está impossível para você, o que está impedindo você de chegar mais próximo de Deus, qual é a causa que perante Deus está impossível para você, que Deus não possa fazer? Diz o Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, Ele não perde uma batalha. Então não é a tua causa na justiça, não é o exame médico que Ele vai confundir hoje. Ele diz: ei, pode entregar nas minhas mãos todas as coisas que eu farei por vós, eu pelejarei por ti. Jesus está falando: coloca em minhas mãos que eu trabalharei, eu farei. Não há enfermidade maior, não há uma causa que seja maior, não há um problema maior. Então diz o Senhor: eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas. Então Jesus, ele passa nessa casa hoje e ele diz: eu vou operar milagre, eu vou agir no oculto, eu vou agir aonde está impossível nessa noite, seja numa libertação, seja numa cura, seja numa porta de emprego. Mas diz o Senhor hoje: eu vou abrir o céu para você. Oh, aleluia! Eu já estou sentindo a presença dele aqui, porque eu estou falando de um Deus que ele não falha. Ele não deixou o seu povo perecer no deserto, ele mandou o maná dos céus. Então na tua vida não vai ser diferente. Pode preparar aí, porque a bênção que vai chegar para você é tão grande, é tão grande. Sabe o que Deus está me trazendo? Aquela porta vai ser aberta, aquela cura vai chegar. Ele diz: o homem pode falar, a medicina pode dar o laudo, mas ele não passou pelos médicos. O homem pode olhar o teu currículo na porta de emprego e falar: eis que tu não é capacitado. Mas na hora que ele olhar de novo,
ele vai enxergar algo sobrenatural. Porque ele vai falar: quem capacita não é a humanidade, mas é Deus. Sabe por quê? Diz o Senhor: eis que eu estou falando com o povo que é capacitado e sustentado pelos céus, estão debaixo de orações constantes. O propósito não pode parar, a chave não vai parar. Oh, aleluia. Diz o Senhor: e eu estou no barco. Eu estou no barco. Aí Deus olha para ti e fala nessa noite: por que temes a tempestade? Por que temes a tempestade? Quando Jesus vem por cima do mar, caminhando, todos se assustam. Mas Pedro vai de encontro a ele. Só que Pedro vai caminhando também por cima do mar. Só que quando ele olha para o lado e tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Mas Jesus o vem e estende a mão e o levanta de novo. O que eu quero dizer com isso? Nessa reta final, estamos chegando no tempo do juízo final. O grande dia está tão próximo. Não te aparte os olhos da presença do Senhor. Não te tire os olhos da presença do Senhor. Sabe por quê? Ele está próximo. Ele diz: jovens, idosos, todos, crianças, eles terão visões. Eles terão visões. Sabe por quê? Deus, ele vai alertar o teu povo para que não caia no erro. Nós estamos olhando para uma geração que está aumentando cada vez mais a área da tecnologia. As coisas estão ficando mais difíceis. Os trabalhos estão ficando mais difíceis de se encontrar. Eu estava fazendo um estudo tão forte e pude chegar ao tempo. Falar: Deus, isso é fato. O dinheiro já está subindo. Está ficando tudo na era digital. Quando não é no Pix, é no Bitcoin. Está ficando cada vez mais difícil. Você está controlando praticamente tudo pelo celular. Irmãos, a palavra de Deus diz que haverá só uma moeda e não várias. Os sinais estão sendo bem claros. As profecias estão se cumprindo cada vez mais. Vamos se juntar. É a hora de começar a clamar e se buscar nas suas presenças. Deus tem me entregado em muitas e muitas visões. Quem não sabe, estamos num propósito de 7 dias, 7 madrugadas no monte. Depois desse propósito haverá outro. Serão 5 dias sem descer do monte, só a base de frutas e águas. Por que isso? Deus está me entregando coisas que a minha carne não está sendo capaz de suportar. Eu estou ficando mal. Tantas visões são tão fortes que eu estou enfraquecendo. A minha carne está enfraquecendo. Mas diz o Senhor que é necessário nós nos estudar a carne, sacrificar a carne, para que o Espírito de Deus fique forte. Porque a carne não subirá aos céus, as nossas vestes não subirão aos céus, mas sim o nosso Espírito. Então, quando nós nos enchemos da presença dEle nessa noite, quando nós buscarmos Ele nessa noite, porque Ele diz na tua palavra: eu não estou atrás de estrelas gospels, de cantores lindos e maravilhosos, de estudiosos das suas palavras, mas eu estou à procura de adoradores, fiéis adoradores, aquele que me adora
adora em espírito e em verdade. Esse sim eu procuro e eu encontro. Ei, na terra, diz o Senhor, nesse ministério ele diz mais: quem adora, adora aí. Quem fiel, adorador na casa. Se tiver fiel, adorador, tem um prato de glória. Porque enquanto tu dá glória aqui, ele visita o teu lar, ele visita o teu celeiro, ele visita a tua família, e a cura começa a chegar, a porta de emprego começa a se abrir, porque enquanto tu está aqui dando glória, Deus está operando ao teu favor. Ei, então é isso que ele fez na vida do paralítico, ele fez na vida de Bartimeu, assim ele faz na tua vida hoje, porque ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e eu libero palavra profética para ti nessa noite. Oh, aleluia! Tem glória na casa, tem glória na casa, tem. Diz o Senhor, eu vejo alguém recebendo uma bênção tão grande, que este vai ter que chamar alguém para ajudar. Sabe por quê? Diz o Senhor, volte para o mar alto, lance a rede, que eu te dou as instruções. Eu vejo crescimento. Oh, aleluia, aleluia. Eu vejo livramento chegando. Enquanto eu ministrava, o diabo tentava paralisar alguém nesse ministério. Dores nas pernas constantes, as articulações dos ossos já não queriam corresponder mais. Mas diz o Senhor, hoje tu vai correr que nem criança, tu vai saltar pela porta. As tuas pernas, as varizes não vai te impedir de adorar a minha presença. Oh, a maculação vai sair daí, o sangue vai ter que voltar a correr o normal, a pressão volta para o normal, a diabetes vai ter que descer, porque eis que o Deus Todo-Poderoso passa, aquele que dá fôlego de vida. Tem glórias no canto, tem glórias no canto. Deus, eles estão falando tremendamente. Irmãos, essa palavra é tão forte. Vamos se entregar nessa noite, porque eu estou pregando sobre um Deus que Ele opera milagres. Eu sou o milagre do Senhor. Para quem não sabe, a minha vida era para ter terminado há 6 anos atrás, quando eu peguei uma enfermidade tão grande no pulmão, eu não conseguia nem colocar 2 grãos de arroz na boca. Fui tirar a chapa, eu não tinha os 2 pulmões. Os médicos não entenderam o que eu estava fazendo ali, como que eu estava respirando. Eles falaram: como que tu respira assim, os 2 pulmões? Os teus pulmões não estão aqui, e teu coração está batendo como de um menino soldado. Eu falei para eles: eu também não sei. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus naquela época, mas Ele já me conhecia, porque desde o ventre da minha mãe Ele me chama por nome, e Ele já tinha me chamado. Ele falava: tua história não vai acabar aqui, por mais que o mundo tente te parar, por mais que as enfermidades tentem te parar, a medicina não entendeu, mas quem era o teu fôlego de vida era eu, diz o Senhor. O mesmo médico que cruzou a porta, no mesmo dia que eu fiquei internado, eu ouvi uma voz falando assim: tu viu aquele médico que te internou? Amanhã de manhã ele entrará pela mesma porta e anunciará tua alta. Os médicos disseram para mim que eu ia para Curitiba ou para São Paulo, que meu estado era muito grave, talvez eu ia ter que ficar 2 anos internado, mas o Senhor me deixou só um dia. Sabe por quê? Por mais que eu não conhecesse, por mais que eu não acreditasse, Ele não desistiu de mim, porque eis que eu fui comprado
Pelo sangue dele, naquela cruz, ele comprou e pagou um preço bem caro. E hoje eu não me rendo, porque a única pessoa que eu tenho que me prostrar nessa noite é a Ele. E a Ele é todo o meu louvor. Por isso que ele fala assim: quem tem fôlego, louve e o adore ao somente a Deus. Alguém tem fôlego? Alguém tem fôlego? Assim como Deus operou um milagre na minha vida, eu profetizo o milagre da tua vida. Assim, as palmas do Senhor. Amém.